Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje você traz aí duas experiências que você teve e que nos ajuda a pensar um pouco sobre o comportamento humano e o que isso representa para as pessoas. Eu recentemente vivi duas experiências que para mim foi um extremo e outra o outro extremo. E as duas experiências eu vivi em restaurantes, interagindo com garçons. Primeiro, a experiência que eu achei muito positiva. Eu estava no restaurante, um garçom se aproximou e falou, olha, eu não quero de maneira alguma atrapalhar o almoço de vocês, mas, Bel, eu vi que você estava aqui na mesa, eu tinha que conversar contigo. A gente está muito feliz que você está aqui hoje. Teve uma convenção da empresa como um todo. Cada um pôde falar um pouquinho. E eu trouxe um texto seu. E era sobre você buscar a sua melhor versão. E ressonou muito com o nosso momento. A gente, como empresa, sabe o momento econômico. E todos estamos lutando muito para estar juntos. Bom, ele foi incrível. Assim, representou... me deixou uma visão extremamente positiva do restaurante. Sabe, o garçom vem falar para você que todos estão preocupados com o momento econômico, estão preocupados em servir melhor e que o texto dele... Então, assim, muito legal. Eu adorei. Essa foi uma experiência. 2 semanas antes, eu tinha ido num outro restaurante. Eu fui até com a minha irmã e a gente gosta de fazer uma brincadeira de tentar entender a margem dos restaurantes. É brincadeira, a gente nem sabe, na verdade, os valores, margem de lucro. Então, nesse outro restaurante, a principal comida era cheeseburgers e tal. E daí a gente olhou e falou, tanto deve custar tanto, a operação do lugar deve custar tanto, vamos ver quanto ficaria se tantas pessoas viessem nos dias de alta rotatividade, nos dias de baixo tanto. Fizemos uns números na nossa cabeça, assim, brincadeira de criança, pode estar super errado. Não, criança não brinca com esses custos, não. Esse custo aí é muito sério. Realmente você precisa muito conhecimento para acertar isso no final. Exato, mas o que eu digo assim, a gente não tinha o conhecimento total, a gente estava que nem alguém que está fazendo uma estimativa. Vocês estão fazendo uma previsão ali dentro da experiência que tem. E a gente até colocou uma margem, na pior das hipóteses é tanto, na melhor é tanto. Mas, bom, estávamos lá conversando. E o garçom ouviu. E tinha dado, sei lá, uma margem lá por sanduíche. E o garçom veio e falou assim, vocês estão calculando muito errado. E daí a gente achou interessante que o garçom parou pra falar isso. E a gente perguntou, sério, mas o que você acha que tá errado? Daí ele falou, é muito mais barato do que isso. Você não tá entendendo. O dono faz muita grana. E, é dividido só entre os sócios. A gente nem vê nada. E começou a falar isso. E assim, primeiro, eu não entendo tanto de comida, mas eu sei que o valor que o funcionário falou estava errado, porque ele colocou só, o preço da carne, sabe? Ele não colocou o preço da operação, o preço dos próprios funcionários, vários outros preços, sabe? E foi só a maneira como foi falado, parecia que ele estava infeliz com o dono e falou com a gente, né? E ele transmitiu para você a insatisfação dele com o dono do restaurante no qual ele trabalha. A gente ficou com uma impressão de que o preço era absurdo, porque a margem era alta, claro, né? A gente entendeu a situação inteira. Mas o ponto aqui as pessoas representam muito os lugares onde elas estão. E olha a diferença de opinião que eu fiquei de um lugar e de outro. Não só pelo que o garçom falou em si, mas, poxa, o segundo garçom deixou claro que ou o dono não tá próximo para entender o que as pessoas estão pensando lá dentro, ou não treinou direito, né? Então, quando você diz algo, o que você diz vai além de você. Você representa todos aqueles que estão contigo de alguma maneira. Então, dos dois lados é importante você pensar, tanto você quando fala, quanto você que é representado por alguém entender como estão te representando. Ou seja, o que eu anotei aqui depois dessas duas experiências que você passou em um restaurante é que a sua atitude diz muito sobre você e sobre quem você representa. E quanto mais pessoas você representar, no caso uma empresa ou um restaurante inteiro, sua atitude tem de ser muito bem pensada e equilibrada. Anotado aqui no meu caderno e espero que essa seja uma lição aprendida por todos nós também. Se você quiser compartilhar alguma experiência como essa ou tem alguma pergunta para fazer para Bel Pesce, mande para caderninhodabel@cbn.com.br. Até mais, Bel. Até mais, Milton.